E aí galera, eu sou o professor César e no Vem Fazer História de hoje nós vamos falar aqui da Epopeia de Gilgamesh, supostamente a história da literatura mais antiga do mundo. Então já assina a chamada, se inscreva no canal e vamos lá! A Epopeia de Gilgamesh é um antigo poema mesopotâmico. Ela foi escrita no idioma sumério através da escrita cuneiforme, que era escrita lá em placas de argila, e essas placas de argila elas vão ser encontradas apenas em 1849 por escavações no local próximo à região da antiga cidade assíria de Nínive. A Epopeia de Gilgamesh ela tem cerca de 300 versos cada tábua, ela é composta por 12 tábuas de argila que narra a vida de Gilgamesh, a trajetória dele em busca da imortalidade. A história de Gilgamesh é um pouco mais longa e um pouco mais complexa do que eu vou contar aqui. Então eu vou fazer para vocês um breve resumo. Gilgamesh teria governado a cidade suméria de Uruk por volta do ano 2700 a.C. A lenda diz que Gilgamesh era filho do deus Sol. Então Gilgamesh ele seria um semideus. Ele só seria morto, por exemplo, se ele fosse assassinado, mas não morreria igual os seres humanos, não morreria de velhice. Gilgamesh era um rei muito despótico, era um rei autoritário, e ele, através da servidão coletiva, através da escravidão, ele fazia com que os mesopotâmicos construam uma enorme muralha ao redor da cidade de Uruk. Só que o povo começa a perceber com o tempo que Gilgamesh não está preocupado com a melhoria da cidade ou segurança, ele apenas quer construir algo monumental para edificar o seu próprio nome. Nisso a população, já exausta de trabalhar anos e anos, eles vão pedir aos deuses para que acabe com essa tirania de Gilgamesh. Então o que vai rolar? Eles vão mandar Enkidu, que não era um semideus, mas também era um homem muito forte, também tinha sido criado pelos deuses e vivia na floresta junto com os animais. Ele até protegia os animais de caçadores. Então o que vai acontecer? Enkidu vai para a cidade de Uruk e vai desafiar Gilgamesh para a briga. A luta vai durar mais ou menos 7 dias, eles vão destruir vários locais ali da praça, locais públicos da cidade, e ambos vão perceber que eles não conseguem derrotar um ao outro, que é inútil eles continuarem lutando. Então, exaustos, eles decidem parar de lutar, decidem virar amigos e saem ali pela região da Mesopotâmia, atrás de monstros, atrás de seres mitológicos. Então eles vão sair atrás de aventura. Porém, a deusa Ishtar, ela vai sentir ciúme dessa amizade e ela vai se apaixonar pelo Gilgamesh, pela força que ele tinha, pela coragem. Porém, Gilgamesh não vai querer o amor da deusa, porque ele sabe que todo aquele que amar a deusa vai acabar morrendo. E a deusa Ishtar é considerada a deusa do amor dos mesopotâmicos. Então a deusa do amor dos mesopotâmicos vai se sentir rejeitada, ela vai ficar com raiva por Gilgamesh a rejeitar e vai relatar aos deuses que Enkidu não conseguiu vencer Gilgamesh, que Gilgamesh ainda está vivo, pois o objetivo de Enkidu era vencer Gilgamesh. Nisso os deuses vão mandar um touro sagrado, um touro gigante, touro que relato lá da epopeia que a pele dele era feita de metal e que os chifres eram venenosos. Na batalha do touro contra Enkidu e Gilgamesh, Gilgamesh e Enkidu vão vencer, porém Enkidu vai sair ferido da batalha e vai acabar morrendo devido ao veneno do touro. Gilgamesh, então, ele vai perceber pela primeira vez, ele vai se sentir triste pela morte do amigo, ele vai perceber que o seu poder é um poder que causa só medo e destruição. Ele não consegue trazer a vida de volta, ele não consegue criar vida, ele não consegue trazer a cura, ele só traz medo e destruição aos que estão ao seu redor. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai resolver sair ali da região da Mesopotâmia, vagar pelo mundo, atrás de uma cura, uma forma de trazer o amigo de volta. Ele vai conversar com sábios, com sacerdotes, que vão dizer para ele que existe a terra dos deuses, a morada dos deuses, porque os deuses eram eternos. Então se existe alguém que saiba sobre a imortalidade, seriam os próprios deuses. Então Gilgamesh ele vai vagar em busca ali da terra dos deuses, a morada dos deuses, e ele vai descobrir que para chegar na morada dos deuses existe um portal, e esse portal ele era controlado pela deusa Ishtar, a própria deusa que ele rejeitou. E ele vai subir uma escadaria muito grande até que ele chega na morada dos deuses. Ele também vai ter que passar por esfinges, que eram seres mitológicos, parecidas com as esfinges do Egito, só que essas daí continham asas e também eram venenosas. E Gilgamesh, quando chega à morada dos deuses, os deuses contam para ele que
existe um homem que pode ter a cura e trazer o amigo dele de volta, que tem a cura para a morte. Então os deuses avisam que existe um homem que tem a cura para a morte, e esse homem teria milhares de anos de idade. Ele era originário de uma época ainda em que as pessoas viviam no palácio dos deuses. Porém, nessa época que as pessoas viviam no palácio dos deuses, eles comiam a árvore da vida e tinham a vida eterna. Entretanto, com o tempo, as pessoas foram se tornando ambiciosas, arrogantes, orgulhosas, e os deuses decidiram exterminar com o ser humano. Então os deuses vão falar para um homem e uma mulher que eram justos, que não tinham ali se rebelado contra os deuses, para construírem um barco e colocarem alguns exemplares de alguns animais nesse barco. Muito parecido com a história que nós temos lá do dilúvio, que acontece na Bíblia, porque dali na epopeia do Gilgamesh vai acontecer também um dilúvio. Esses povos, por viverem na mesma região, tanto o povo hebreu quanto os sumérios e alguns outros povos, eles também vão ter o dilúvio como uma história em comum, com uma grande inundação, um grande barco. Até hoje não sabe-se de onde que vem a origem em comum, a fonte em comum que esses povos têm, mas eles muito comum ali na região essa história do dilúvio. Então o que acontece? Após esse dilúvio ocorrer lá na epopeia de Gilgamesh, esse homem e essa mulher que sobreviveram, eles ficaram com alguns exemplares ali do fruto da árvore da vida. Não se sabe se era um fruto ou se era uma flor. E Gilgamesh resolve então ir atrás desse casal. Chegando lá, esse casal, ele diz que existe apenas ainda um exemplar. Só que esse exemplar eles jogaram no fundo de um oceano. Esse oceano é um oceano infinito, que porventura tudo aquilo que encosta acaba morrendo. Então qualquer ser vivo ou qualquer planta que encostasse nesse oceano acaba morrendo. Então o Gilgamesh pensa o seguinte: se o oceano mata tudo que é vivo, faz o seguinte, ele percebe que existe várias carcaças de animais mortos ao redor desse oceano, animais que devem ter ido beber a água, que foram caçar ali e acabaram morrendo. Ele cata essas carcaças e começa a costurar uma roupa para ele vestir, e pega a gordura desses animais e cria tipo uma proteção pela pele, e pensa assim: agora que eu estou cercado de morte, o oceano não vai me matar, e ele entra nesse mar. Ao entrar nesse mar, Gilgamesh não é morto, e ele consegue ir até o fundo e pegar esse fruto. Daí, voltando para casa, cansado já de ter vivido todas essas aventuras atrás da imortalidade, Gilgamesh para num riacho para beber água, e para descansar nisso, uma serpente que está passando ali pelo local fareja lá na bolsa de viagem dele esse fruto da vida. Vai lá e come. Nisso que ela come, ela já sai zarpando dali. Gilgamesh fica completamente desiludido, porque ele lutou tanto para conseguir enganar a morte, para conseguir trazer o amigo dele de volta, e ele percebe que por mais que ele tente ir contra, ele não conseguiu enganar a morte. E a partir daí que essa serpente, que ela não tinha necessidade de comer o fruto, porque ela já era amaldiçoada pelos deuses a ser eterna e atrapalhar a vida do ser humano na Terra, causar discórdia, intriga. Então ela não tinha necessidade, ela apenas comeu ali para sacanear o Gilgamesh. E a partir de então, que a última fruta da vida acabou, foi comida pela serpente, todos os seres humanos agora estão fadados à mortalidade, a morrer. Agora a imortalidade só pertenceria aos deuses. Então galera, essa aí é a lenda da epopeia de Gilgamesh. Supostamente aí a história mais antiga produzida pelo homem na história da literatura. Ela vem mais ou menos uns 1000 e 1200 antes de Homero. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que toda semana estamos postando vídeos novos aí pra vocês. Siga-nos em todas as redes sociais. Se você acha que tem algo que faltou, que poderia ter dito também, que é importante em relação, compartilhe conosco e digite aí nos comentários. E se você também tem alguma dica, alguma aula que você gostaria que nós podemos vir estar produzindo aí pra vocês, também deixa aí no comentário. Então é isso aí galera, muito obrigado pela atenção e até a próxima.